Bom dia, sétimo ano, tudo bem, meninos? Bom dia, sétimo ano B. Turminha, hoje nós vamos falar a respeito da regionalização do território brasileiro. Na aula de ontem falamos sobre os fusos horários no Brasil. Na verdade, desde o início da semana falamos a respeito de fuso horário, falamos sobre fusos horários no mundo, a origem dos fusos horários, como foi que se chegou ao consenso para chegar à definição de fuso horário, a dinâmica dos fusos horários no nosso planeta, no nosso mundo, e falamos também a respeito do fuso horário no Brasil. Aí estudamos a respeito de primeiro fuso, segundo fuso, terceiro fuso, quarto fuso, se são 10 horas da manhã em Ilhéus, que horas vai ser lá no Rio Branco, qual vai ser o horário em Boa Vista, Roraima, Vila dos Remédios, Fernando de Noronha. Foi muito massa ontem. Estávamos falando a respeito dos diversos tipos de fusos que existem no nosso país, os 4 fusos horários. Bem, agora vamos falar sobre a regionalização do Brasil, do território brasileiro. Como foi que o Brasil, como os cientistas, geógrafos e políticos também definiram a divisão do território brasileiro? Por que regionalizar? O que é regionalizar? Falaremos também a respeito da regionalização de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Falaremos também a regionalização segundo Milton Santos, os 3 tipos de regionalização que estão em vigor no nosso país. Então, vem comigo, sétimo, bora lá! O que é regionalizar? Meninos, a palavra regionalizar é dividir. Regionalizar é dividir ou delimitar determinada área da superfície terrestre de acordo com características semelhantes ou diferentes. Quando um grupo tem uma proposta de fazer o trabalho de regionalização, ele tenta encontrar quais são os pontos em comum a respeito de determinadas áreas da superfície da nossa Terra, da superfície terrestre, ou aquilo que é considerado diferente. A regionalização ela serve para que possamos compreender melhor as diversas características de uma determinada área, de um determinado local. Para o nosso país, a regionalização ela é extremamente importante. Primeiro, porque o Brasil é um país de dimensões continentais. Já falei várias vezes para vocês, sétimo, de que o nosso país ele é o 5º maior país do mundo em extensão territorial. Isso quer dizer que nós temos um território muito vasto, maior do que muitos países do continente europeu. Na verdade, nós temos estados brasileiros que são maiores do que muitos países europeus. Vou dar um exemplo, a questão do estado da Bahia, do nosso estado. O estado da Bahia ele é maior que todo o território da França. Por exemplo, nós somos maiores em termos territoriais do que o Estado francês. Aqui na Bahia cabem várias Suíças. Aqui na Bahia cabem vários Luxemburgos. Aqui na Bahia cabem dezenas de Liechtensteins. Liechtenstein é o nome de um país que está localizado na Europa Ocidental. Então, para você poder chegar e compreender e estudar e definir quais são as prioridades de políticas de governo, etc., para diversos pontos do país, você tem que tentar entender o que é que tem em comum dos estados que compõem a Federação Brasileira, dos estados e áreas que compõem o território brasileiro e o que é que tem de diferente. Então, assim, apesar de sermos um único país e de formarmos um único povo, o povo brasileiro, nós temos muitas coisas diferentes. Então, assim, nós temos diferenças econômicas gritantes entre os estados nordestinos e, por exemplo, os estados da região sudeste. Existem estados aqui no Nordeste que são menos industrializados, por exemplo, do que o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nós temos diferença em termos de qualidade de vida
a qualidade de vida disponível, por exemplo, no estado do Amazonas, no estado do Pará, ela é, infelizmente, muito inferior à qualidade de vida que é desfrutada por gaúchos, catarinenses e por paranaenses, por exemplo. Então, trabalhando com essas questões de diferença, mas também vamos trabalhar com os pontos de semelhança. Então, assim, o que é que a Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará e Maranhão, eles têm em comum? Tá certo? Tem em comum que é a forma como aconteceu o processo de colonização, eles têm em comum aspectos físicos, eles têm em comum quais aspectos que unem esses estados que formam, de acordo com o IBGE, a região Nordeste. Aí nós vamos ver que vai ter classificações que vão fazer com que a Bahia esteja junto com os outros estados nordestinos, e nós vamos observar que vai ter classificações que vai separar, por exemplo, parte do estado do Maranhão, como, por exemplo, a classificação feita pelo geógrafo Milton Santos, quando ele vai trabalhar com a ideia dos chamados 4 Brasis. Que aí vamos observar que o Maranhão, parte do Maranhão, ele vai estar ligado à região Nordeste e a outra parte vai estar ligada à região Norte. Sendo que, de acordo com o IBGE, o Maranhão, por completo, ele faz parte da região Nordeste. Entenderam? Então a regionalização ela é de fundamental importância para que nós possamos compreender, para que possamos estudar melhor a dinâmica do território brasileiro, para que possamos compreender melhor o nosso povo, as especificidades que existem em cada um dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. E para que o governo, seja o governo federal, o governo da União, quanto os estados e municípios, eles possam melhor definir políticas públicas para que possa beneficiar toda a população do nosso país. Vamos lá. Então, o primeiro tipo de regionalização que nós vamos utilizar é a regionalização segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é a regionalização que nós mais conhecemos. O IBGE, meninos, ele foi fundado durante o governo do então presidente Getúlio Vargas. Vocês vão ver a respeito de Era Vargas comigo em História lá no 9º ano, tá certo? E Getúlio Vargas, ele, para que o governo federal pudesse ter uma melhor noção a respeito de quais políticas devem ser adotadas, levando em consideração que o país, apesar de ele ser uno, ou seja, apesar de nós vivermos em um único país, mas nós temos grandes diferenças entre diversos pontos do território nacional, ele determinou que o IBGE pudesse fazer estudos para ver de que forma você pode regionalizar o território brasileiro, de que forma você pode fazer com que identifique quais são os pontos de semelhança entre os estados brasileiros e assim definir políticas públicas específicas para esses grupos de estados. Então o IBGE ele tomou a decisão, com base de muitos estudos, em fazer a regionalização do nosso país, levando em consideração os limites geográficos e limites políticos. Calma, eu vou explicar. Quando eu digo limite geográfico, estou me referindo justamente à questão dos pontos cardeais, tá certo? Dos pontos de localização da superfície terrestre, que vocês já viram isso no ano passado com Tia Karine, que é justamente pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, pontos colaterais, nordeste, sudeste, noroeste, centro-oeste e assim por diante. E aí, no caso, quando eu falo de limites políticos, estou me referindo justamente à divisão política do nosso país. Então, você tem o Brasil, e o Brasil ele é dividido em estados, tá certo? E o Distrito Federal. Existem hoje 26 estados, tá certo? E mais o Distrito Federal. Mas isso nem sempre foi assim. Tivemos épocas que nós tivemos a presença de territórios federais. Hoje, a Constituição brasileira ela prevê a existência de territórios federais, mas não existem mais territórios, tá certo?
porque os antigos territórios federais do Amapá e o território federal de Fernando de Noronha e o território federal de Roraima, no caso, Amapá e Roraima viraram estados, e o território federal de Fernando de Noronha ele foi incorporado ao estado de Pernambuco, por determinação da Constituição de 1988, que é a Constituição que está em vigor hoje, nos nossos dias. Tá? Mas, por exemplo, na época de Getúlio Vargas, aí nós tínhamos, além desses territórios que eu citei agora, você tinha o território de Ponta Porã, você tinha o território de Guaporé, você tinha vários territórios além dos estados. Aí você fala assim, mas professor, para que território federal? Qual é a diferença dele para o estado? A diferença é que o território federal ele é diretamente administrado pelo governo federal. Então você tem a figura do governador do território, ele é nomeado e demitido pelo presidente da República. Tá certo? Então tudo é feito e depende do governo federal. Enquanto nos estados, não. Nos estados, o governador ele é eleito pelo povo, ele é eleito diretamente pela população brasileira. O presidente da República ele não pode demitir o governador do estado. Ele não pode, porque o estado ele tem mais autonomia do que um território federal. Tá certo? Então essa é a diferença básica entre estado e território federal. Vamos lá. E aí, no caso, é dividido em 5 regiões, de acordo com o IBGE. Aí nós temos, aqui eu coloquei a sigla dos estados, para poder facilitar a lâmina. Nós temos a região norte, que é composta pelos estados do Amazonas, capital Manaus, Pará, capital Belém, Roraima, capital Boa Vista, Amapá, capital Macapá, Rondônia, capital Porto Velho e Acre, capital Rio Branco. Tá certo? Essa é a região norte do Brasil. E o estado de Tocantins, que fazia parte do estado de Goiás, mas que a Constituição Federal ela autorizou o desmembramento do estado de Goiás, e aí a parte norte, que era do estado de Goiás, virou o estado de Tocantins, cuja capital hoje é a cidade de Palmas, e o estado de Tocantins ele faz parte da região norte. Agora vamos para a região nordeste. Região Nordeste nós temos a Bahia, capital Salvador, temos Sergipe, capital Aracaju, nós temos Alagoas, capital Maceió, temos Pernambuco, capital Recife, nós temos a Paraíba, capital João Pessoa, nós temos o Rio Grande do Norte, capital Natal, nós temos o Ceará, capital Fortaleza, nós temos Piauí, capital Teresina, e nós temos o Maranhão, capital São Luís. E aí depois agora vamos descer, vamos para a região Sudeste, que é a região mais desenvolvida e industrializada do nosso país. Nós temos os estados de Minas Gerais, capital Belo Horizonte, o estado do Espírito Santo, capital Vitória, o estado do Rio de Janeiro, capital Cidade do Rio de Janeiro, e temos o estado de São Paulo, capital Cidade de São Paulo. Vamos agora para a região Centro-Oeste. Aí nós temos o Mato Grosso, capital Cuiabá, temos Mato Grosso do Sul, capital Campo Grande, nós temos Goiás, capital Goiânia, e nós temos o Distrito Federal, que temos como sede a cidade de Brasília. Lembrando que o Distrito Federal, Brasília, ele tem uma situação especialíssima. Brasília não é dividida em municípios. O Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Só existe um único município, que é a cidade de Brasília. E Brasília ela não tem prefeito, ela tem governador. E esse governador ele acumula as atribuições de um governador de estado e de um prefeito municipal. E por último vamos para a região sul do país, que tem 3 estados, que é o estado do Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre, Santa Catarina, capital Florianópolis, e Paraná, capital Curitiba. Esta é a divisão clássica que vocês conhecem e estão tio Márcio de saber, estão carecas de saber a respeito disso, que é a divisão feita pelo IBGE. Agora nós vamos falar a respeito dos chamados complexos regionais. Pode passar. Pode passar. A divisão de complexos regionais ela foi proposta pelo geógrafo Pedro Pincas Geiger, no ano de 1967. Geiger ainda está vivo, gente, tá certo? E qual é a proposta dele? A proposta é fazer a regionalização baseada no processo histórico de formação do território brasileiro.
levando em consideração especialmente os efeitos da industrialização. Nós temos áreas do nosso país, a industrialização no Brasil, por exemplo, ela não é uniforme. Nem todas as regiões brasileiras elas têm o mesmo patamar de processo de industrialização. Nós temos áreas mais industrializadas, que é justamente a região sudeste do nosso país e a região sul são altamente industrializadas, e nós temos regiões pouco industrializadas, como é o caso, por exemplo, da região norte do Brasil. Mas mesmo em todas essas regiões, mesmo na região norte, que é pouco industrializada, nós vamos ter a presença de algumas manchas industriais. Então, por exemplo, nós temos a Zona Franca de Manaus, na cidade, da capital amazonense. Essa área da Amazônia, você tem a presença de algumas indústrias. Nós vamos ter, por exemplo, aqui na região nordeste, manchas industriais em volta da capital da Bahia, Salvador, ali na região metropolitana de Salvador, e também em volta da cidade de Recife, na região metropolitana de Recife, no Pernambuco. Tá? Mas quando você chega no sudeste, você vai encontrar manchas muito maiores. Então, levando em consideração isso, Geiger ele propôs a divisão do nosso país em 3 complexos regionais. E aí, no caso, esses complexos, eles não vão levar em consideração, e é isso que eu quero que vocês entendam bastante, eles não vão levar em consideração os limites políticos, as divisas estaduais, como a divisão feita pelo IBGE levou em consideração. Então, no caso, nós vamos observar, por exemplo, que vão ter complexos que eles vão invadir territórios de estados que originalmente pelo IBGE pertencem a uma outra região. Tá certo? Pode avançar. Deixa eu mostrar aqui para vocês o mapa do Brasil, levando em consideração os complexos regionais. Aí nós temos o Complexo Regional da Amazônia, que pega toda a região norte do país. Então observe que Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá e Pará fazem parte disso. O estado de Tocantins, ele é região norte, mas ele não fica todo o seu território dentro do complexo regional da Amazônia. A parte sul do estado de Tocantins, ele já entra no outro complexo regional, que é o complexo regional Centro-Sul. Já o estado do Mato Grosso, que faz parte da região centro-oeste, de acordo com o IBGE, mais de 70% do seu território ele está acoplado ao complexo regional da Amazônia. Apenas a parte sul do estado do Mato Grosso é que vai fazer parte do outro complexo, que é o complexo do Centro-Sul. Que aí vocês observam que o complexo do Centro-Sul ele pega toda a região sul do país, de acordo com o IBGE, ele pega parte dos estados que fazem parte do Centro-Oeste, que é o Mato Grosso do Sul, a parte sul do estado do Mato Grosso, todo o estado de Goiás e o Distrito Federal. Ainda avança um pouquinho naquela parte que o IBGE diz que é a região norte, que é o extremo sul do estado de Tocantins. E do Sudeste ele pega todo o estado de São Paulo, todo o estado do Rio de Janeiro, todo o estado do Espírito Santo e boa parte do estado de Minas. Ele não pega a parte norte do estado mineiro. E por que não pega? Porque a parte norte do estado mineiro, que é chamada a região do Jequitinhonha, ela tem mais características ligadas ao Nordeste, como por exemplo a presença do clima semiárido, que é um clima característico da região do sertão nordestino. Você observa no meio norte do estado de Minas Gerais. E aí, no caso, essa parte ela vai estar acoplada ao complexo regional do Nordeste, tá certo? Que vai pegar, além da parte norte do estado de Minas, vai pegar toda a região, todo o estado da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e metade do estado do Maranhão. Porque a parte ocidental do estado do Maranhão, ele tem mais características da região amazônica. Tanto é que quando nós formos estudar a região Nordeste, vocês vão observar, por exemplo, que no Nordeste nós temos a parte do litoral, nós temos o agreste, temos o sertão e nós temos o meio norte.
O meio norte é justamente que é a zona de transição entre o Nordeste e a região norte do Brasil, que pega justamente a parte ocidental do estado do Maranhão. E, por fim, nós temos a divisão feita por Milton Santos, que é a divisão chamada divisão de 4 Brasis. A divisão de 4 Brasis ela foi proposta por 2 geógrafos, além de Milton Santos, que é considerado o maior geógrafo da história do nosso país, e Milton Santos, meninos, ele foi professor do IME, isso mesmo, do Instituto Municipal de Ensino Eusílio Lavini, em Ilhéus, durante muitos anos. Então, que privilégio, que honra para a nossa cidade de termos tido a oportunidade de ter a presença de uma pessoa ilustre como o professor Milton Santos. Além de Milton Santos, temos a geógrafa Maria Laura Silveira. Então, esses 2 geógrafos, eles propuseram a divisão de regionalização do nosso país naquilo que ficou conhecido como 4 Brasis. Qual foi o método que eles utilizaram? Eles trabalharam com o conceito do chamado meio técnico científico informacional, associado à globalização. A globalização, 7º ano, é um fenômeno que temos observado muito nos nossos dias, em que há uma grande troca comercial e há uma grande troca de informações, tá certo? Então, na verdade, o mundo está ficando pequeno. Consequência direta da globalização é essa pandemia que nós estamos enfrentando, a pandemia do Covid-19, provocado pelo novo coronavírus. Porque o coronavírus, esse coronavírus, ele surgiu na província de Wuhan, lá na China, isto é, no outro lado do planeta Terra. Se não fosse o processo de globalização, nós não estaríamos sofrendo os efeitos da pandemia, tá certo? Aqui no Brasil nós não teríamos esse tipo de problema. Seria um problema que ficaria restrito à China. Mas devido justamente ao fato da China ser a 2ª maior economia do mundo, e no caso do Brasil, a China ser o nosso principal parceiro comercial, e a China vender produtos para todos os países do mundo, e comprar produtos de todos os países do mundo, e as nossas fronteiras serem fronteiras abertas, ou seja, é fácil você chegar e viajar para vários países do mundo. São poucos países que têm restrição de viagens. A grande maioria, eles permitem com uma relativa facilidade a vinda e a visita de turistas estrangeiros. Então isso fez com que o vírus que estava lá na China pudesse se disseminar para outros países vizinhos à China, que consequentemente fez com que se espalhasse para outros continentes. E aí, se você observar, o vírus ele foi saindo do Oriente em direção ao Ocidente. Então ele começou na China, se espalhou por todo o continente asiático, aí foi para o continente europeu, aí da Europa ele veio para os Estados Unidos, aí depois desceu para a América Latina, chegando aqui no Brasil. Tá certo? Isso, gente, é a parte ruim da globalização. A parte boa da globalização é de que nós temos acesso a inúmeros tipos de tecnologia. O celular que você está usando para poder assistir a minha aula, por exemplo, diversos componentes deste celular não foram fabricados no Brasil, foram fabricados em outros países, principalmente China e Taiwan. Tá certo? A tecnologia que está sendo utilizada para o processamento de dados no seu celular, essa tecnologia, a depender do celular que você está usando, ou ela foi desenvolvida pelos Estados Unidos, ou ela foi desenvolvida pela Suécia, ou foi desenvolvida pela Coreia do Sul, ou foi desenvolvida pelo Japão ou pelos chineses. Tá certo? Então, assim, essa globalização, ela mudou a nossa vida, mudou a forma como nós enxergamos o mundo, mudou a forma como nos vestimos, como nos alimentamos, mudou a forma de como nós buscamos a nossa diversão. Você observa bem que os filmes que a galera mais gosta são filmes brasileiros? Não, são filmes norte-americanos. Vocês gostam muito de gostaram muito de assistir Os Vingadores. Gostaram muito de ficar assistindo filmes como, por exemplo, da DC, que é norte-americana. A Marvel é norte-americana. Tem gente que gosta de assistir desenhos de mangá, que é japonês.
tá certo? Então, assim, tem gente que gosta de assistir o Kung Fu Panda. O Kung Fu Panda, o desenho ele foi feito pelos Estados Unidos, mas a história ela é baseada na cultura chinesa. Então, tudo isso nos mostra de como estamos interligados. Aí você fala, mas o que é que isso tem a ver com a forma que o Brasil está sendo regionalizado de acordo com o Milton Santos? Tem a ver porque nem todas as regiões brasileiras têm acesso aos benefícios do processo de globalização. Nem todas as regiões brasileiras elas têm acesso à troca de informações de forma rápida através, por exemplo, da internet. Vou dar um exemplo para vocês agora. Em Ilhéus existe fibra ótica. Então em Ilhéus, além de internet que vocês têm via Velox, que é feita pela Oi, que é de fibra ótica, vocês têm também outras empresas que oferecem, a Turkey e tantas outras que oferecem internet de fibra ótica. Fibra ótica, ela garante uma internet, um sinal muito mais estável e de maior velocidade. Então você consegue, por exemplo, assistir filmes na Netflix, na Prime Video e outros serviços de streaming, você consegue assistir em 4K, tá certo? E para você poder assistir em 4K, em altíssima resolução, você precisa ter uma internet de alta velocidade. Só que aqui em Una, por exemplo, na cidade onde eu moro, a internet, ela não temos internet de fibra ótica. Então a internet que nós temos é através de cabos, que na verdade nem cabo a gente tem direito, pelo fato de que aqui não tem a Oi, então aqui não temos Velox. Na verdade tem Velox sim, mas a Velox está restrita a pouquíssimas casas da cidade de Una. Poucos imóveis têm Velox aqui em Una. Então a internet aqui na cidade ela é baseada muito mais em dados móveis, através da Vivo, ou através de rádio, tá certo? Através de ondas de rádio. Isso faz com que a velocidade da internet aqui em Una seja muito menor em comparação à velocidade da internet de vocês. E impossibilita, por exemplo, que nós possamos assistir filmes e desenhos em altíssima resolução, em 4K. Não tem como, porque a velocidade aqui é muito baixa. Então dá para perceber que, apesar de você ter a questão da internet à sua disposição, mas a velocidade de informação ela varia mesmo dentro de um mesmo estado, mesmo dentro de uma mesma região. É por isso que Milton Santos ele colocou que o nosso Brasil, apesar de ser uno, na verdade são 4 Brasis diferentes dentro de um mesmo território. E é esses 4 Brasis que nós vamos mostrar agora o mapa, que é o Brasil amazônico, o Brasil centro-oeste, o Brasil nordestino e o Brasil concentrado, ou chamada região concentrada. Vamos ver as características de cada uma desses Brasis? Vamos lá. O Nordeste tem como característica a área de povoamento muito antiga, até porque foi aqui no Brasil que os portugueses chegaram primeiro, ou aqui na Bahia, por exemplo, que os portugueses chegaram primeiro. Chegaram ali, Pedro Álvares Cabral chegou em 22 de abril de 1500 no litoral entre Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, aqui no sul do nosso estado. Temos as cidades mais antigas do Brasil, em grande maioria são localizadas no Nordeste, como por exemplo a cidade de Ilhéus, que tem quase 500 anos de existência, vai fazer 500 anos em 2035. Vai fazer 500 anos que a cidade de Ilhéus ela foi fundada. Temos cidades como Porto Seguro, que é um pouco mais velha que Ilhéus. Temos a cidade de Salvador, que é mais nova que Ilhéus, e assim por diante. Além disso, além de ser uma área de povoamento antigo, o processo de mecanização, ou seja, o processo de industrialização, ela aconteceu de forma muito pontual e muito espaçada. Ou seja, nós temos apenas algumas manchas industriais localizadas no Nordeste. E aí o resultado é que a nossa infraestrutura e as redes informacionais, elas são descontinuadas. É aquilo que eu acabei de falar para vocês agora. Ilhéus, que está distante de Una, apenas 65 quilômetros, nós estamos 65 quilômetros distante de Una, nós não temos serviços que vocês aí em Ilhéus têm. Ilhéus tem fibra ótica, Una não tem. Ilhéus tem Velox, Una não tem. Ilhéus tem as quatro grandes operadoras de telefonia celular em funcionamento.
Vivo, Claro, TIM e Oi. Então lembrar daquelas meninas que ficam gritando chip, chip da Claro, da Vivo, da TIM e da Oi. Aí no calçadão da Marquês de Paranaguá. Aqui em Una só pegam duas operadoras e mesmo assim só uma que pega legal, que é a Vivo. A Claro, alguns pontos da cidade que pega Claro. Aqui não pega Oi, aqui não pega TIM. Engraçado, é uma cidade vizinha a Ilhéus, vizinha. Mas nós temos essa diferença de infraestrutura. Ilhéus tem aeroporto, Una não tem aeroporto público. Nós temos um aeroporto privado, que é o aeroporto do Hotel Transamérica, que fica no povoado de Comandatuba. Tá certo? Ilhéus tem um porto, Una não tem porto. Ilhéus tem uma rodoviária que faz com que tem contato com várias regiões do país. A rodoviária de Una é uma rodoviária de passagem, tá certo? Nós temos contato apenas com algumas cidades do estado da Bahia. Dá para poder viajar para outros estados brasileiros aqui pegando o ônibus na rodoviária de Una? Dá, mas são poucos estados que tem empresas que passam pela cidade de Una para poder pegar passageiros daqui e levar aos seus respectivos destinos. Então, isso é a prova de que a Bahia, tá certo, que é o estado onde nós moramos, e as cidades de Ilhéus e Una, que faz parte do estado da Bahia, fazem parte deste Brasil chamado Brasil Nordeste. Vamos lá. O próximo Brasil é o Brasil concentrado. A região concentrada, que é a região justamente onde nós temos a grande densidade do sistema de relações, que intensifica os fluxos de capitais, ou seja, fluxo financeiro, informações e mercadorias. A região concentrada, gente, é onde estão localizadas as principais indústrias do país, é onde estão localizadas as principais malhas rodoviárias do país, é onde estão localizadas as cidades mais populosas do país, é onde estão localizadas as sedes da maioria dos bancos brasileiros e estrangeiros que atuam no território nacional, é onde nós temos a sede das principais emissoras de televisão, é onde nós temos a sede de todas as empresas de telefonia celular, onde nós temos as maiores universidades do país, os maiores e melhores hospitais do país, as maiores e melhores escolas do país, elas estão situadas na região concentrada. Então você tem na região concentrada a região sul do Brasil, nós temos a região sudeste. E aí no sudeste você tem duas grandes metrópoles nacionais, que é justamente a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Sendo que São Paulo ela já é considerada uma cidade global, ela é considerada uma megalópole, tá certo? O que acontece em São Paulo repercute no mundo inteiro, tá certo? Então, por exemplo, o que acontece em Ilhéus não repercute no mundo inteiro. O que acontece em Ilhéus repercute na região sul da Bahia. Ilhéus é um centro regional. E é um centro regional de menor importância em relação a Itabuna. Itabuna influencia mais outras cidades do sul e ainda avança para a região sudoeste da Bahia do que Ilhéus. Tá certo? Mas Ilhéus, por exemplo, influencia a cidade de Una. Una não influencia ninguém. Tá certo? Una não influencia ninguém. Mas São Paulo influencia o mundo inteiro. Junto com Xangai, na China, junto com Nova York, nos Estados Unidos, junto com Londres, na Inglaterra, junto com Tóquio, no Japão, junto com Seul, na Coreia do Sul, influencia o mundo inteiro. Então essas características são características da chamada região concentrada. Agora vamos para o outro Brasil, que é o Brasil Centro-Oeste. Ele é considerado uma área de ocupação periférica, até porque a ocupação humana no Centro-Oeste ela aconteceu de uma forma muito mais recente. Tá certo? Ela aconteceu de uma forma mais recente. E ela está diretamente ligada à agropecuária e à modernização, que são subordinadas aos interesses da região concentrada, subordinados aos interesses do Brasil concentrado. Então, assim, a região Centro-Oeste, na verdade, é um celeiro que abastece a região concentrada. Então, os grãos que são produzidos nos estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, etc., eles servem para alimentar a população da região concentrada. Serve para alimentar os paulistas, os cariocas, os fluminenses,
os capixabas, os paranaenses, os gaúchos, os catarinenses, por exemplo, e os mineiros. Então eles estão diretamente ligados a isso. A região centro-oeste, o Brasil centro-oeste, ele depende e muito do Brasil concentrado, da região concentrada. E mais uma coisa que é interessante, como lá a agropecuária é muito forte, vai ser justamente no Brasil centro-oeste que nós vamos ter a maior densidade de mecanização agrícola, ou seja, de máquinas agrícolas que são utilizadas para poder colher grãos, por exemplo, como grãos de soja. E também, como é uma área de intensa atividade agrícola, vamos ter a maior presença de defensivos agrícolas ou agrotóxicos na região centro-oeste. E por fim, nós temos o Brasil amazônico, que tem como característica baixa densidade demográfica. Nós temos grandes vazios demográficos na região amazônica, áreas que não tem ninguém morando, que tem menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, e também áreas de baixa densidade técnica. Você vai ter poucas universidades na região amazônica, você vai ter poucas indústrias na região amazônica, você vai ter uma escassez em termos de infraestrutura nessa região, tá certo? E aí o sistema informacional, ou seja, a forma como as informações elas são compartilhadas, elas vão depender e muito do sistema de satélites, tá certo? Então assim, a internet em vários pontos da Amazônia só através do satélite, que é uma internet muito cara, tá certo? Bem, meninos, com isso nós encerramos o assunto regionalização do território brasileiro. Fique atentos às atividades que serão postadas no portal Plural. Um bom final de semana e até o nosso próximo encontro.